noção disso? Então, gente, olha como é que acabou atrasando por causa do atraso de alguns. Esse Chico está começando 9 horas em ponto. O juiz não espera, mas não espera mesmo. Não quer nem saber. Então, vocês já fiquem sabendo para as próximas atividades, porque só vai arrochando. Vocês vão ter júri em todos os períodos. Quando chegar ali do quarto para frente, então não tem desculpa, o aluno zera. O aluno zera, porque é assim, tá? Então não existe essa de atrasar, não. 8h35 estamos chegando na faculdade. Então a gente tem que ter esse discernimento, ter esse comprometimento, porque o direito ele é muito rigoroso com as regras. Como é o primeiro período, está todo mundo muito nervoso, está todo mundo muito bonito, deve ter trabalhado no nota gravata. Olhou no YouTube? Ele faz nota gravata, né? Eles estão todos sem problema, mas é minha obrigação alertá-los quanto a isso. Tá bom? A gente precisa ter um comprometimento de horário. Vocês daqui a pouco estão no fórum nem sonha em se chegar atrasado. Outra coisa, celular. No fórum também não pode tocar o celular, tá? Nós vamos começar a audiência agora. E aí todo mundo aí com seus celulares quietinhos, porque tudo é para ser resolvido depois, tá bom? No decorrer da apresentação dos colegas, silêncio, pode fotografar, filmar à vontade, não tem problema, e o respeito ao colega. Nas considerações finais, é que um poderá intervir na fala do outro sem problema, tá? Alguma dúvida? Podemos começar, efetivamente? Então aí vem a entrada do juiz para poder dar início à audiência, tá? Bom dia a todos os presentes. Nós vamos dar início ao julgamento dos exploradores de caverna, tendo como primeira parte a exploração da promotoria. A promotoria terá 15 minutos para dispor das suas observações sobre o caso. Por favor, não interrompam, podem começar. Muitíssima juíza, colegas da defesa, colegas da promotoria, senhores jurados, senhores, estamos diante de um caso bárbaro, diante de um homicídio cruel, terrível, de um ato criminoso. Senhores, estamos diante de um assassinato. O senhor Roger foi vítima de um ato traiçoeiro cometido por seus amigos de modo consciente. Roger acreditava naquelas pessoas. Ele acreditava que aquelas pessoas que estavam ali com ele, naquela caverna, eram seus amigos. Roger acreditava nisso. Ele acreditava, senhores jurados, que ele estaria seguro até o respectivo resgate de todos. Eu digo de todos os 5, sem a necessidade da morte de Roger. Senhores jurados, que ato traiçoeiro. Que tristeza que comoção diante da sociedade.
5 amigos. 5 amigos que tinham o costume de trabalhar juntos, de explorar cavernas, e de repente, diante de uma tragédia, diante de um desastre, vamos dizer assim, acaba sem amizade. Senhores, temos uma situação que, ao analisarmos o caso, sob a luz da legislação vigente, podemos qualificar este caso como completamente criminoso. A conduta dos exploradores foi criminosa, sob a luz da legislação vigente, até porque estamos sob o governo de leis e não de homens. Senhores, houve uma comunicação entre os exploradores e os médicos para questionar sobre a possibilidade de sobrevivência. Segundo os médicos que estavam fora, trabalhando junto com os trabalhadores, com os bombeiros, segundo os médicos na comunicação via rádio, havia poucas possibilidades de sobrevivência. Portanto, senhores, havia possibilidade de sobrevivência sem a morte de Roger. Eu afirmo, havia possibilidade de sobrevivência sem a morte de Roger. Além disso, os atos dos exploradores foram premeditados e racionais. Premeditados e racionais. Visto, como eu já disse antes, que foi consultada a opinião de médicos como a opinião de autoridades morais. Entende-se, portanto, que os réus optaram por ignorar o contato externo, assim como as leis. Senhores, agiram de má fé. Agiram de má fé. O maior bem indisponível foi tirado. A vida. E foi tirado, senhores, por 4 pessoas. 4 contra 1. Olha aí a desvantagem. 4 contra 1. Não podemos nem classificar como legítima defesa, porque 4 contra 1. Desvantagem. Senhores, não podemos cruzar os braços diante de tal brutalidade empregada neste crime. Não podemos abaixar nossas cabeças diante de um ato tão cruel e bárbaro. Senhores, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. É a lei. Se não houvesse necessidade, não haveria tribunais. Se pudéssemos classificar com as nossas próprias razões, para que haveria tribunais? Para que haveria juízes, promotores, advogados? Para que, senhores? O que podemos fazer é justiça. Eu digo justiça. Devemos e podemos fazer justiça, senhores jurados. Justiça. Constatou-se também que ainda no 20º dia, eles ainda haviam um pouco de ração. E no 23º dia, Roger foi morto.
Apenas 3 dias, senhores, com fome. E esses 4 foram capazes de matar brutalmente à base de pedradas seu colega. À base de pedradas. Lembrando, senhores, tinha ocorrido um acidente no Haiti, um terremoto, onde vários vítimas de soterramentos, um bebê, uma senhora e um jovem, ficaram 10 dias soterrados, sobrevivendo apenas com a água da chuva. Eles agiram, os 4 agiram de forma precipitada. Não era necessário a morte de Roger. Podemos afirmar então que eles agiram de forma precipitada, visto que a consulta foi consultada a opinião de médicos e autoridades morais. Estavam eles lúcidos, apesar das condições adversas, contribuíram para a prática do culto. Também optaram por cortar a comunicação com os trabalhadores que estavam do lado de fora, trabalhando, buscando incessantemente para resgatá-los. Pois ninguém envolvido no caso desejava a morte daquela tal forma, presos dentro da caverna. Sim. Queria chamar aqui uma testemunha do ocorrido, a chefe médica da comissão que estava presente naquele caso. Estava chefiando um grupo de médicos e afirmo para vocês que eles alimentaram até o 20º dia. E afirmo também... Protesto, onde que consta nos autos que esse Processo delegado. Continue. Como disse, afirmo que eles alimentaram até o 20º dia, tá? Conforme a comunicação. E afirmo também que eles não morreriam em 10 dias. Não morreriam porque eles estavam dentro de uma caverna composta de calcária e havia água. Tá? E é comprovado cientificamente que o ser humano sobrevive 30 dias ou mais somente com água. Tá? Nós estávamos lá com todos os equipamentos possíveis para o resgate deles, ansiosos. Nossos grupos não estávamos. Ambulância, soro, balão de oxigênio, paramédicos, estávamos todos lá, esperando, ansiosos, para resgatar o possível. Quando, de repente, na hora do resgate, deparamos com o Roger morto, assassinado pelos grupos. Foi uma ação deles, na verdade, eles explicaram, não havia necessidade alguma de atuar. E, para nós, foi uma decepção. Meu Deus, nós somos... Gostaria de fazer uma pergunta, se não precisa de As considerações só no final. Tá bom? Mais alguém? Bom dia, senhores jurados, caros colegas da defesa, que são a senhora Rita. Eu estou aqui, estamos todos aqui hoje reunidos para fazer uma reflexão, para juntos refletirmos como teria sido os últimos momentos do Roger ao saber que seria morto pelos seus colegas, pessoas que ele considerava como amigos, e sabendo que eles tirariam o seu bem maior, a vida, um bem intransponível. Eles ainda tinham mantimento, senhoras e senhores jurados. Pouco mais tinham. Bastava terem racionado
e aguardar o resgate. Com a pena, no 23º dia de confinamento, eles agiram com frieza, covardia e mataram o seu Roger com requinte de crueldade para se alimentar de sua carne de forma cruel e macabra. Senhores jurados, 10 vidas foram perdidas. 10 vidas, senhoras e senhores jurados, foram perdidas na tentativa de resgatar esses homens com vida. Toda a cidade se mobilizou financeiramente através de doações para ajudar no resgate. Então eu lhes pergunto, esse empenho foi em vão? Para os demais não, mas para o Roger foi em vão. Porque eles o mataram com requinte de crueldade. Senhores jurados, eu queria ler para os senhores a definição de amizade segundo a nossa língua portuguesa. Amizade, afeição, dedicação recíproca entre pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Dedicação, senhoras e senhores jurados, dedicação. E esses homens não tiveram para com Roger a mesma dedicação que o Roger teve para com eles. Minuto final. Senhoras e senhores jurados, peço que os senhores jurados que reflitam e tomem a decisão certa, optando pela condenação desses homens para que seja feita a justiça. Pois se assim não fizermos, estaremos abrindo precedente para que outras pessoas cometam a mesma atrocidade, com a certeza da impunidade. Muito obrigada. Daremos agora, aos 15 minutos de explanação da defesa, ininterruptos. Por favor, a palavra à defesa. Excelentíssima juíza, excelentíssimo senhores jurados, nos encontramos nesse tribunal para resolver sobre o destino de 4 homens, exploradores de caverna, que comeram a carne de um dos seus companheiros para salvar a vida. As circunstâncias, o estado emocional, a falta de apoio de quem deveriam ter dado, a necessidade premente dos réus de preservar as suas vidas, o medo de morrer, natural do ser humano, o desespero, são fatos que devem ser analisados por este tribunal. À luz do direito, nas circunstâncias em que este fato foi feito, se fez. Questiono, senhores jurados, a letra e o propósito desta lei positiva, se cabe neste trágico acontecimento. Esses homens estavam fugindo da morte, lutando pela vida. Sabe por quê, senhores, que os réus não estão presentes? Porque eles foram considerados assassinos de alta periculosidade. E lá fora, senhores, tem uma multidão pedindo justiça. Eles clamam pela justiça, pelo perdão a esses homens que foram vítimas de uma circunstância, de uma adversidade, de um infortúnio. Não podemos condená-los, pois já estão condenados por suas consciências.
pelo ato que tiveram que fazer ao seu companheiro. Quero trazer para este tribunal analisar o tempo que aguentamos sem comer e o que acontece com o corpo. Durante as primeiras 24 e 48 horas, 2 dias de privação calórica, o corpo começa a se esgotar, o glicogênio, principal reserva energética encontrada nas células, armazenado pelos músculos e no fígado. Começa a se debilitar. Desnutrição, emagrecimento, hipertensão, perda de eletrólitos, que leva à arritmia cardíaca. Os órgãos diminuem de tamanho, incluindo aí o cérebro. Inércia, dor de cabeça, tontura, insônia, muito mau humor, queda de pressão, confusões, danos cerebrais, parada cardíaca, danos no fígado, danos nos rins. Se não tomar líquido, a morte é rápida. Uma pessoa magra ficará sem energia para suas funções celulares muito antes e mesmo com água morrerá mais cedo. Sem água aguentamos 7 dias. 30 dias sem comida, mas morre antes devido a complicações por falta de comida. Olhem bem, senhores jurados, para essas fotos. Olhem bem para essas fotos. Elas representam a fome. Elas representam a morte. Os réus, senhores, estavam caminhando para essa triste realidade. Eles ainda tiveram um pouco de razão e fizeram um acordo, fizeram normas para resolver o seu problema. Eles estavam num estado de necessidade extrema. De necessidade extrema. Esta é a verdadeira realidade. Esta foi a realidade que eles viveram. A realidade concreta que eles estavam passando. O estado de necessidade. Olhe bem. Onde eles iriam chegar? E eles estavam lutando pela vida. Por isso, eu clamo ao corpo dos jurados que concedam perdão a esses 4 homens para que possam integrar novamente a sociedade e que possam saber que existem pessoas sensatas, íntegras, que existem pessoas sensatas e íntegras no mundo. Apelo ao sentimento consciente dos jurados. Diante deste caso tão sério de resguardar a vida, que é uma dádiva de Deus. Caso contrário, senhores jurados, nós cometeremos uma injustiça ainda muito maior. Bom, o nosso Código Penal, no artigo 23, inciso 1º, diz: não há crime, repito, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Também, no artigo 24, está escrito: considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não o provocou, nem foi de outro modo evitar, cujo sacrifício não era razoável se exigir. Bom, jurados, os réus
havia uma perspectiva concreta de resgate. Já estavam sofrendo pela fome, até o medo estava causando um certo desespero para eles. Os réus não foram os causadores desse bloqueio, da entrada e da saída das cavernas. São os nobres jurados. Se condená-los, como já foi dito aqui, vocês poderão estar cometendo uma grande injustiça. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, excelentíssima, todos jurados. Então, gente, o legislador cria sim a lei, mas ele não imagina o contexto, o começo, o meio e o fim da história. Aqui só está vendo o que aconteceu, mas eles não estão enxergando o que houve antes. Então, dos fatos, ninguém carrega comida para dentro de uma caverna achando que vai acontecer um deslizamento, eles vão ficar dias e dias lá sem comer. Ninguém, gente. Quem vai levar comida? Pode acontecer um deslizamento hoje, vai levar comida lá para dentro? Não, não tinha água, não tinha comida. O que tinha foi pouquíssimo. Vocês acham que eles não estavam passando fome já no 20º dia? É óbvio que sim. Nós, quando a gente faz isso, a gente tem essa consciência de que está sempre comendo para o nosso bem ali, eles não tinham escolhas. E sim, os médicos falaram que havia escassa possibilidade, se não houvesse deslizamentos. Ou seja, eles estão tirando a esperança deles, no caso, se não houver deslizamento, em 10 dias a gente está dentro. E isso só aconteceu no 12º dia. Ou seja, se em 10 dias quase não há esperança de sobrevivência, eu creio que no 12º dia já não haveria vida ali dentro. Eles estavam tirando as pedras, mas não tinha assim um cadáver ali de dentro. E poxa, isso não está sendo enxergado, não? O Roger, eles estão vitimizando o Roger aqui. Ele não é vítima assim não, gente. Ele propôs um plano, ele que foi lá junto com os dados que ele casualmente tinha, porque talvez vocês não... ninguém carrega parte de dados consigo à toa. Talvez no fato que ele levava na vida cotidiana dele, de jogar ou alguma coisa, vamos jogar os dados para decidir. Porque foi ali e pensou, teve a maravilhosa ideia de salvar a vida dele. Ele propôs isso, ele foi lá e disse, a gente vai, alguém morre para salvar, é um sacrifício em benefício de 4. A gente não está esquecendo isso. Uma morte tem que prevalecer assim, porque eu não acredito que haveria vida ali, não. Eles já estavam fracos, já estavam debilitados. E ali não havia vida vegetal nem animal. Bem, e eles desligaram o rádio sim. Por que desligaram o rádio? Porque não teve resposta. Não teve resposta de muitos lados. Para você ver como eles são realmente bem, gente. Eles foram lá procurar um sacerdote. Por quê? Porque eles pensaram na penalidade divina, consciência mental deles. Pois bem, e também com direito positivo. Por que nenhum juiz foi lá e deu a sua opinião? Os próprios promotores, porque esse caso tomou dimensões. A população, 90% da população clamou pela absolvição. A promotoria não foi lá, porque isso todo mundo estava sabendo, gente. O deslizamento, a cidade inteira com certeza sabia. E ninguém se manifestou. Deixou eles, sim, a própria Mercedes, voltar ao estado natural, preservar suas vidas. E, gente, jurados, estão falando aqui que Roger desistiu do plano. Roger não queria que isso acontecesse. Gente, ele falou que ia esperar mais uma semana. O engenheiro foi claro, 10 dias para entrar. Ele pensou em adiar. Ele falou 7 dias, uma semana. Ou seja, antes de entrarem na caverna, ia jogar os dados, sim. E ia acontecer uma morte, sim. Se não fosse do Roger, seria de outra pessoa. Porque isso é instinto, é salvar suas vidas. A gente é o nosso bem maior, sim. A gente tem que tentar conseguir prevalecer esse bem inviolado, esse bem que a gente não pode abrir mão, porque é isso que ali abre mão das suas vidas, é morte ou morte. Pois bem, e eles estavam em estado de choque. Isso prova que eles não são assassinos, gente. Uma pessoa em estado de choque, psicopata, não tem sentimentos. Não tem sentimentos. Esses homens estavam em estado de choque. Então, eles sofreram com isso também, gente. Ninguém imagina o sofrimento dessa
Bem, eu peço aqui a absolvição, porque o parto, a gente não pode ignorar os partos. Mas o sofrimento dessa pessoa vai ser o pior castigo, com certeza, que eles vão levar para a vida inteira. E aqui, gente, um pouquinho do... Imagina comer isso daqui. Tá vendo? São larvas. O corpo entra em decomposição 48 horas depois. E logo depois surgem larvas, surgem vermes. Comer isso, imagina. Alguém comeria isso? Ninguém. Mas o estado, a situação de silêncio. Obrigada. Letícia, bom dia a todos, senhores jurados. Eu peço um pouquinho da atenção de vocês para vocês se concentrarem ao fato de que eles estavam presos na caverna. Eles conseguiram se comunicar lá fora através do rádio, sim. Mas quando eles perguntaram o que eles tinham que fazer, quando eles perguntaram para o médico se eles tinham condições de sobreviver mais 10 dias sem alimento, porque não havia mais alimento, eles levaram para lá escassos alimentos. Então já tinha acabado, já o 20º dia, já não havia alimentos. Consta que na caverna não havia alimentos nem vegetal nem animal. Então eles iriam se alimentar de quê? De terra, de pedra, de rocha? Pode alguém se alimentar disso? Não, não pode. Eles estavam num ambiente frio, úmido e escuro, porque a caverna é um lugar escuro. Não dá para se ver direito lá dentro. Se existia lanterna, eles tinham que fazer uso dela aos poucos para que não acabasse a bateria. Então eu peço a vocês, quando eles clamaram lá fora uma resposta para os médicos a princípio, se eles sobreviveriam sem alimento por 10 dias, o médico consta nos autos, na página 4, que havia escassa possibilidade de sobrevivência para tal lapso de tempo. Então, Roger pensou, Minuto final. com seus amigos, que não havia mais alimento. O que eu peço é só uma coisa, que vocês veem que eles pediam ajuda lá fora. O Estado negou essa ajuda para eles, obrigando a eles a voltarem no estado de necessidade, no estado de natureza, onde eles próprios teriam que criar uma lei. Essa lei que eles criaram foi um contrato entre eles. Roger, foi ele quem deu a ideia dessa lei. Foi um contrato que eles manteram. Houve uma lei? Houve uma lei. Que era para quê? Preservar a vida. A forma que essa lei foi cumprida foi através do jogo. E cumpriu ela, e a cumpriu através da morte de um para a sobrevivência dos outros. Não havia como eles se manterem sobreviventes se um não sacrificasse em benefício do outro. Eles eram amigos. Mantiveram um contrato entre eles. Momento nenhum consta nos autos que eles deixaram de ser amigos. Fizeram de comum acordo. Tudo que aconteceu ali foi de comum acordo. Estavam no estado de natureza. Então o Estado me negou a resposta para a solução dos seus problemas. Pensem nisso, senhores jurados. Passemos agora à segunda parte desse julgamento, das perguntas e respostas. A promotoria irá fazer uma pergunta para a defesa. A pergunta da promotoria. Senhores defensores, é do gosto de vocês saber que esses 4 indivíduos tiraram a vida de Roger, mesmo sabendo que o socorro estava a caminho? A defesa tem 1 minuto para se organizar. Eles não tiraram. Aonde que consta nos autos que eles tiraram a vida de Roger? Em nenhum momento não consta nos autos como Roger morreu. Houve, o que houve foi um pacto entre eles para manterem a sobrevivência. Um teria que ser sacrificado para isso, já que o Estado lá fora
Senhores promotores, quem matou o Roger? Essa pergunta eu deixo uma para vocês. A promotoria tem 1 minuto para se organizar. Vai ter que acertar o negócio aí. A resposta da promotoria. Senhores da defesa, consta nos autos que os réus são réus confessos. Eles já foram sentenciados, condenados em primeira instância. Ou seja, são réus confessos. Eles confessaram a morte de Roger, os 4. Bem, posso falar mais uma coisa? Posso conclusão? Encerrada a segunda parte das perguntas e respostas, passaremos agora à terceira parte das considerações finais. Nesta parte, a parte opositora poderá protestar sempre que necessário. A única coisa que eu solicito é para mantermos a boa ordem para o andamento dos trabalhos. Nós vamos começar com as considerações finais da promotoria. Por favor, promotoria. Senhores jurados, palavra da defesa. Falta de apoio? 10 vidas foram perdidas em trabalho do resgate. Estado de necessidade, senhores. Vamos o que diz a justiça sobre excludente de ilicitude por estado de necessidade, senhores. Estado de necessidade é caracterizado quando não há, senhores jurados, não há provisões de sobrevivência. Excludente de ilicitude para caso de necessidade não há provisões para sobrevivência. Os exploradores sabiam que tinha todo um trâmite lá fora. Todo um trâmite sendo trabalhado para bombeiros, médicos, escavadores, vidas sendo perdidas, novos deslizamentos. E sabe por quê? Para salvá-los. Salvá-los. E sabe o que é estado de necessidade? É quando a gente está no mar, senhores. A deriva. Não tem ninguém. Eu estou em estado de necessidade, não tem ninguém. Ninguém por mim. Opa! Deixa de se caracterizar no estado de necessidade quando nós sabemos que tem busca de sobrevivências, busca de resgate. Muito bem. Tiramos aí o estado de necessidade. Senhores, no 20º dia, os exploradores entraram em contato com os trabalhadores, com os trabalhadores que estavam do lado de fora trabalhando para resgatá-los. Segundo os réus confessos, no 23º dia, mataram e comeram a carne de Roger. Senhores jurados, 3 dias de fome? 3 dias de fome? O que dizermos dos nossos irmãos africanos que estão lá na África, que morrem após 3 meses? O que diremos sobre os noticiários sobre o Haiti, o deslizamento no Haiti? Foram encontradas 3 vidas, uma senhora, um bebê de 20 dias e uma jovem. 10 dias depois. 10 dias depois soterrados. Sabe como, senhores? Em estado de necessidade. Será que tem alguém para vir buscar a água da chuva? Estou bebendo água da chuva. 10 dias após foram encontrados com vida e consciente. Sabe o que é estado de necessidade, senhores? Será que é isso que a defesa está querendo dizer? Estado de necessidade por eles estarem com muita fome? Peraí, a defesa falou que o ser humano fica muito enfraquecido, com fome, muito enfraquecido. 3 dias? 3 dias tirar a vida do seu amigo? Contrato? Mas que contrato? A vida é um bem inalienável. Não existe contrato
morrer? Não, você decidiu você não morrer. Foi você que deu a ideia. É lícito isso, senhores? Não vamos dizer isso. Vamos dizer isso é amizade? Isso é fidelidade? É conduta de amizade? Muito bem. Mais uma coisa que Aqui eu protesto, porque o Roger, ele não fez objeções depois do lance de dados. Sim. Ele